Boa noite, meu nome é Glidson, sou aluno do Claretiano, do Polo de Feira de Santana, e vou apresentar nessa noite a atividade no portfólio da disciplina Práticas Musicais Pedagógicas. E a atividade consiste em apresentar um seminário que vai tratar da abordagem musical de Keith Swanwick. Então, o Keith Swanwick é um educador e pesquisador musical. Ele nasceu na Inglaterra e iniciou suas pesquisas no final do século XX. E até hoje ele contribui de forma bastante significativa para a área da educação musical. Né? Falo até hoje porque ele ainda vive. Através de suas pesquisas, o Swanwick desenvolveu uma teoria que trata sobre os níveis de compreensão, conhecido como teoria espiral. Os níveis de compreensão musical, que é conhecido como teoria espiral, que teve como base a teoria do desenvolvimento de Piaget. Swanwick entendia que para que o aluno tivesse uma experiência significativa e abrangente com a linguagem musical, o ensino da música deveria basear-se em três atividades principais, vamos dizer assim, três atividades principais, que era a composição, a apreciação e a performance. E ao lado dessas três, ou dessa tríade, teria como suporte a técnica e a teoria musical, ou seja, o estudo da técnica e o estudo da teoria musical, como suporte para esses três pilares da educação, da abordagem musical do Swanwick. Como isso se dá? Ele denominou, eu até fiz aqui está muito rudimentar, mas eu fiz aqui uma explicaçãozinha, ele denominou de CLASP, que é a sigla C-L-A-S-P-A. Eu coloquei nesse formato aqui e eu acho que dá para a gente entender. Por exemplo, o C significa composição. O que seria essa composição? Toda atividade de criação musical entra como na parte aí da composição, a parte de improvisação, do arranjo. Ele valoriza muito a questão da criação musical, do fazer musical criativo na música. O L significa literatura. Né? Tá, é em inglês, essa sigla é em inglês, mas traduzindo para o português ele tem esse mesmo, algumas palavras coincidem até com a própria letra. Literatura, que quer dizer ler a teoria musical, o estudo da teoria, o estudo da história da música, toda essa parte que envolve leitura, tem a ver com essa questão aqui. O A significa apreciação, que é na prática ouvir música, né? Ouvir ele valoriza a questão da escuta musical. O S não sei se eu vou pronunciar corretamente, skill acquisition, que em português quer dizer aquisição de habilidades ou técnica, ou seja, ele valoriza também o estudo da técnica como um dos pilares também, ou um suporte, né, para que se alcance, se aprofunde no conhecimento musical. O P significa performance, ou execução musical. Então, ele falando novamente, vocês podem observar que eu coloquei aqui, entre parênteses, o L e o S. Ou seja, para o Swanwick, o C, o A e o P, que significa o C, composição, o A, apreciação, que é a escuta, que é escuta musical, e o P, performance, que é a execução, é o fazer, é tocar na prática, são os pilares principais na abordagem do Swanwick. E esses aqui, que estão entre parênteses, não é que eles não são importantes, mas para o Swanwick eles servem como suporte para que se alcance esses outros três aqui. Então a literatura, como eu já disse, o estudo da história da música, o estudo da própria teoria musical, e o S, que significa o estudo da técnica, ou seja, porque na visão do Swanwick, para a pessoa avançar musicalmente, ele precisa desenvolver uma técnica musical satisfatória para que ele consiga executar, para que ele consiga ter um fazer musical realmente satisfatório.
Então aqui nós temos aqui o modelo CLASP. Uma curiosidade também é que CLASP em inglês, eu pesquisei, né? Significa amarrar, dar, como se fosse dar liga. E não foi por acaso que ele colocou esse C aqui primeiro. Ou seja, para o Swanwick, a composição musical é o principal fazer musical para ele. Dentre todos esses aqui é a composição. Ele entende que tudo começa pela composição musical. Então, ele valoriza bastante o fazer musical. Para ele entende até que não só os grandes virtuosos da música, que a gente bem conhece, são capazes de criar musicalmente. Para ele, até uma criança é capaz, dentro da sua simplicidade e da sua limitação, às vezes instrumental, ou por conta da sua própria idade, mas se ela criar qualquer coisa musicalmente, ele entende que ela é capaz de criar musicalmente alguma coisa que tenha significado. Então ele valoriza muito a questão da criação musical. O Swanwick, ele também defende a ideia de que qualquer pessoa pode ser capaz, como eu já disse, de criar musicalmente, e que esse tipo de atividade não é restrita aos grandes mestres. E ainda sobre essa questão da criação musical, Swanwick acha que as atividades de criação refletem o quanto o aluno compreendeu o estudo ou compreendeu a música. E isso vai conferir a esse aluno ferramentas para que ele crie de acordo com o seu nível técnico. Ou seja, através do fazer musical, através da criação musical, né, que é o primeiro Czinho ali que aparece, que é o mais importante na visão do Swanwick, ele consegue isso. Ele entende também que ao manusear o material musical, ele vai reconhecer a música enquanto linguagem, né? E também contribui para que a ação, ele contribui para que ele compreenda também a ação do compositor, porque nesse caso aqui não é nem a questão da composição, mas sim a questão da escuta, né? Da escuta. E ser um compositor. E ser um compositor. Eu confesso que inicialmente fiquei até um tanto assim, sem entender muito essa questão da compreensão da composição para a criança. Mas depois de ver alguns vídeos assim sobre esse assunto, eu vi que é possível e realmente pode trazer muitos benefícios para a área da educação musical. Para finalizar, essa abordagem musical do Swanwick pode ser aplicada tanto no ensino da música na educação básica, que é o meu caso e de meus colegas, quanto também no ensino coletivo de música em conservatórios, enfim. Essa abordagem do Swanwick